Mas considerando as dificuldades que os nossos jovens, nossos filhos, a juventude está enfrentando hoje, os irmãos vejam que as dificuldades não são só dos pais, os filhos também sofrem, até crianças. As crianças de hoje, elas têm uma sensibilidade muito grande, que conseguem absorver os sentimentos dos pais, quando os pais estão angustiados, aborrecidos, preocupados por tudo aquilo que sucede, as criancinhas também sofrem. E os adolescentes, principalmente. Irmãos, a adolescência, para o jovem, para o adolescente, é um tempo de mutação, um tempo de adaptação, uma realidade desconhecida. E eles têm dificuldade. Os irmãos, vejam que muitos jovens, aí na idade da adolescência, dos 12, 13 anos para cima, pré-adolescência e depois adolescência, 14, 15, é um tempo em que está havendo uma transição no seu corpo. E muitas vezes a mente não consegue acompanhar essa transição. E eles têm dificuldade até com os próprios colegas. Encontram dificuldade de relacionamento nas escolas. Tem aqueles que extravasam, dependendo da natureza do jovem. Aqueles que se extravasam, brincam e assim por diante, então vão conseguindo absorver essa situação que ocorre na sua vida. Mas nem todos, muitos, eles se contraem, se retraem e perdem aquela facilidade de contato que tinha, o relacionamento começa a deteriorar com os coleguinhas de escola. Nas reuniões de jovens, quantos adolescentes que já não querem mais ir, é uma dificuldade. Por quê? Porque começam a ter dificuldades de estarem juntos e de achar quem possa compreendê-lo. Ora, os pais têm o dever de entender os filhos, de investir nisso aí, porque é a hora, os irmãos vejam tudo que se constrói na vida da criança, na educação, no conhecimento da vida, no amor, na forma de tratar, tudo isso nós investimos nas criancinhas, na fala, leva-se à escola e assim por diante. Mas quando chega na adolescência, se nós não tivermos cuidado, nós vamos destruir aquilo que nós construímos, porque ele vem de uma criação carinhosa, de uma paciência dos pais, e agora ele começa a ter necessidade de uma atenção maior, e muitas vezes ele não tem coragem de chegar no pai e na mãe e contar o que sente. Ele espera que haja um reconhecimento, e nem sempre existe isso. Muitas vezes os pais, ao invés de investir para o bem dos filhos nessa época, ficam também distantes, não conseguem abaixar o nível para tornar-se amigo dos filhos. Então começa uma condição, irmãos, de conflitos dentro de casa. O filho, nessa idade, já tem conflitos pela própria natureza, dificuldade de compreender a nova forma de viver nesse mundo. Eles têm dificuldade de admitir o que está ocorrendo com eles. E se os pais não tiverem condição de serem amigos dos filhos, de suportar, porque eles muitas vezes se tornam arredios, eles não suportam a presença do pai e da mãe, mas é a hora de fazer de tudo para ganhá-lo. Por quê? Porque eles estão num limite extremamente apertado, irmãos. É muito tênue o caminho que eles estão caminhando. É muito fácil eles pender para fora, porque é uma experiência nova, e geralmente encontram, através dos meios de comunicação, encontram amigos, coleguinhas que eles podem externar o que pensam, o que sentem, e encontrar um apoio, e nem sempre são apoios para o bem. Muitas vezes encontra aqueles também que estão em situação adversa, ou muitas vezes até numa evolução maligna já no mundo, e podem induzi-los a um caminho perverso. Quando também acontece, como isso acontece em muitos lugares,
O jovem, não encontrando esta condição de extravasar os seus sentimentos, ele começa a se retrair, se isolar, isola-se das amizades, se tem mais irmãos, se isola dos seus irmãos, isola-se dos pais, entra em situações depressivas. Nós temos tido casos, irmãos, até de jovens que se automutilam. Por quê? Porque eles querem provocar em si o motivo de existir. Eles querem provocar no seu corpo uma forma dele entender que vive, que sente alguma coisa. E ele, não encontrando, é aconselhado lá fora por alguém que nesta condição insiste ou emite estes sinais malignos, e eles começam a partir para esta situação e os pais não veem. Outros irmãos chegam a ponto de começar a pensar em suicídio e acabam se suicidando. E outros se lançam para o mundo e perdem-se um filho, numa idade que nós poderíamos investir de tudo para não deixar chegar a esta situação. Irmãos, como homens de Deus, mulheres de Deus e pais, primeiro temos o Senhor que nos guia, que nos ajuda e nos abençoa. Depois temos a palavra, irmãos, que nós ouvimos, e os conselhos. Se bem que nem sempre nós temos aconselhamento direto nesse assunto, mas o conselho para usar a caridade nós temos sempre. E é de pleno conhecimento nosso a necessidade desse dom da caridade. Tudo sofre, tudo suporta. Mas tem pais que não sofrem os filhos e não suportam os filhos. Há momento de conflito no lar que os pais perdem, irmãos, a razão e mandam o filho embora, manda a filha embora. Irmãos, imagine se o Senhor fizesse isso conosco. No momento que nós estamos, irmãos, perdendo a nossa razão e num conflito da nossa fé erramos e o Senhor nos mandasse embora da sua casa. Não, Ele nos abraça cheios de defeitos. Vamos à casa de Deus, irmãos, sujos, roupa rasgada. O Senhor vem com carinho, nos abraça, nos lava, nos purifica, e veste uma roupa nova e dá a mão para nós andarmos com Ele. E às vezes não temos esse carinho com os nossos filhos. Queridos irmãos, abraça este conselho de hoje. Nenhum pai vai perder de investir no filho, nem mãe, investir no filho ou na filha o carinho, a paciência, o amor, a mansidão, a temperança, que é o equilíbrio, e suportá-lo na hora que eles ficam agressivos, trancam a porta do quarto, respondem mal, mas vai com carinho, vai com amor. Se não conseguir ganhá-lo, mas um dia esse filho ou essa filha vai lembrar e dizer: eu estou neste caminho por minha livre e espontânea vontade, porque tive um pai amoroso e uma mãe carinhosa. Aí um deles vão se lembrar. Mas que não chegue a isso, queridos irmãos. Lembremos que eles estão enfrentando, apesar da situação que vivemos hoje, que é uma situação inédita, que nunca passamos por isso, a própria natureza impõe neles a necessidade de um amparo, de um carinho, principalmente dos pais. Pai amigo, mãe amiga, não perde por isso. Aquela dureza que tínhamos, irmão, nós que somos já de idade avançada, depois dos 70 já é avançado. Muito bem. Nós, na nossa criação, eu passei a conversar com meu pai depois que eu casei, porque era uma criação dura. Eu respeitava, não tinha conversa nem assunto, era um olhar dele para mim, eu já entendia tudo. Hoje, se não houver um carinho, um abraço, suportar um beijo, quanto pai que não tem coragem de abraçar um filho moço e dar um beijo? Mãe chamar uma filha e dizer: filha, eu te amo. O pai chegar a abraçar os filhos: meus filhos, eu te amo, vem cá, eu quero dar um beijo em vocês. Mas tem um homem durão: não, eu sou homem, eu sou pai,
Ah, se o nosso Pai fosse duro conosco, ninguém estaria na presença dele agora. Mas estamos aqui, como cantamos este hino: ó Pai amoroso, Senhor é amoroso, paciente e manso. E diz a palavra sofredor. Sofredor porque suporta a nossa ignorância. E hoje, irmãos, receba este conselho. Se na vossa casa o clima é de inimizades, o clima é de trato duro, hoje tem decreto de mudança. Casa dos filhos de Deus, haja uma mudança nesta noite. Se já está bem, de bem para melhor. Pais que não abraçavam os filhos, pai que não chamava o filho de filhinho ou de filhão, filha, só gritava com o nome. Se for possível agora, levanta, dá um abraço, dá um beijo. E se tiver coragem, chore no ombro do teu filho, da tua filha. Isso faz muito bem. Santo é o Senhor. Não dá tempo de eu contar um testemunho aqui. Não dá, porque o tempo vai. Mas eu passei uma experiência assim. E foi necessário que um dia baixasse o nível e fosse atrás. Não vou dizer se é filho ou se é filha, porque não quero expor. Mas foi necessário que eu me abaixasse, conversasse, convidasse para orar e insistisse. Havia resistência. Não oro mais. Mas por que não oras mais? Porque Deus não me ouve. A casa era escura, o ambiente sombrio. Muitos dias, minha esposa reclamava. Eu queria saber o que era, mas não descobria. Não havia meios de uma aproximação. Mas um dia, o Senhor deu graça de baixar e fazer de tudo, até que num convencimento foi possível que nos ajoelhássemos para orar. E nesta noite, o que fez o Senhor? Ouviu a oração, expulsou aquele espírito maligno que estava em casa, selou com a promessa, e até a minha filhinha de 7 anos recebeu a promessa também. Não é Deus isso, irmãos? Os irmãos que estão sofrendo com os filhos, querem uma bênção de Deus na vossa casa, na vossa família? Este conselho não veio à toa, não. Não foi estudado nem premeditado. Está descendo do céu quentinho agora. Quem precisar, receba e aplique, porque o resultado vai ser muito bom para o futuro. Deus seja louvado.